Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula, né? Hoje é a quarta aula de introdução à bibliologia. Nós já tivemos aí 3 aulas e que a gente vem seguindo esse estudo passo a passo, tal, segundo a apostila. Mais uma vez, essa é a apostila, introdução à bibliologia, né? E se você tiver interesse, no final ali do vídeo, nós vamos deixar ali o modo de você conseguir entrar em contato com a gente e adquirir esse material aqui, que é muito bom. Amém, irmãos? Então, nós paramos ali na página 6, na última aula. Nós íamos entrar ali no tópico: a influência da Bíblia nos povos e nações trouxeram benefícios incalculáveis. A influência da Bíblia nos povos e nações, com certeza, eles trouxeram benefícios incalculáveis, tanto espirituais, né, principalmente espirituais, como benefícios físicos, já que nós sabemos que a Bíblia, ela sendo a palavra de Deus, ela sendo a vontade de Deus para o ser humano, para as nações, para o caminhar, para a lida diária, para a convivência entre os irmãos, a Bíblia sendo tudo isso na vida do ser humano, com certeza ela vai ensinar não só coisas espirituais, mas também coisas físicas, né? Coisas materiais. Nós brincamos ali com os nossos alunos, né, da teologia, que a palavra de Deus, ela ensinou aquele povo lá desde o início, desde o comportamento deles até o modo deles se dirigirem a Deus, os cultos, como deveria se tratar um irmão ao outro, como era a convivência entre eles, até higiene pessoal, meus irmãos. A palavra de Deus teve que ensinar àquele povo. E no decorrer dos nossos estudos aí, a gente vai lançando algumas curiosidades para você. A primeira delas é que tem um texto na Bíblia. Eu vou deixar para você aqui o texto. Eu não sou muito bom de lembrar os textos, mas eu lembro ali a referência principal, a ideia principal do que foi dito, do que foi ensinado. E esse texto bíblico, ele diz até sobre o momento, né, onde o ser humano ali está apertado para ir ao banheiro. Nós hoje é muito fácil, né? Você está na tua casa, você vai ao teu banheiro. Qualquer lugar que você vai tem ali um toalete, tem um banheiro, tem um lugar ali específico para que você venha a fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Mas e como fazer naquela época que não tinha banheiro, não tinha vaso, não tinha os utensílios de higiene pessoal que nós temos hoje? Como fazia? Deus teve que ensinar até isso para o povo, porque o povo, você já imagina como era, né? Onde dava vontade, ia lá e fazia. E Deus teve que ensinar a eles. E nesse texto da Bíblia diz assim, ó: entre os teus utensílios, ou seja, as tuas coisas pessoais, você tem ali o teu material de higiene. Aí ele fala até, tenha uma espécie de uma pazinha, uma espécie ali quem mexe com jardinagem sabe, aquela pequena pazinha, né, para você fazer buracos ali na terra. Então, entre os teus utensílios, a Bíblia diz, tenha uma pazinha, para que quando você tiver vontade de fazer as suas necessidades, você possa enterrá-las, para que, a Bíblia até fala, para que não aconteça de alguma coisa ali misteriosa acontecer e tal, e você vai ler lá e você vai ver o que é que nós estamos falando. Então, a título de curiosidade, né, para você ver. Deus teve que ensinar tudo, irmãos. A parte cerimonial, as pessoas dizem que, aliás, acreditam que a parte cerimonial da coisa, tipo o homem quando ele está impuro, a mulher quando está impura e tal, mas aquilo ali não é só para a parte religiosa, aquilo ali também é higiene pessoal, porque eu digo para você, a gente aprendendo sobre o povo, né, o primeiro povo que o Senhor ali trouxe para junto de si, para caminhar com ele teve que ensinar de tudo, ele teve que doutrinar aquele povo, né? Ensinar a doutrina bíblica, a doutrina do céu para eles.
Ele teve ali que os primeiros rudimentos, desde convivência até a sua parte espiritual, né, de se dirigir a Deus e tudo mais. Então a Bíblia, ela é maravilhosa por causa disso. E por que você acha que o inimigo não quer que você aprenda a palavra, irmão? O inimigo não quer que você deixe de ser um ignorante. O inimigo não quer que você deixe de ser aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que acha que o seu próprio conhecimento vai te levar a algum lugar. O inimigo não quer que você aprenda a conviver com as pessoas, a cuidar de si próprio, a cuidar dos irmãos. O inimigo não quer que você venha aprender a viver em sociedade. O inimigo não quer que você venha aprender o que é lei, o que você pode fazer, até onde o seu direito vai, até onde você, se ultrapassar ali, você vai ferir o direito do teu irmão, né? Então o inimigo quer que você viva como, eu posso dizer, né, fazendo uma brincadeira, como um homem das cavernas. O inimigo quer que você viva assim, que é tudo meu, tudo eu posso, e que se exploda o outro irmão ali, o vizinho, e que se exploda, que é tudo para mim. Então o inimigo quer isso. Na verdade, quando ele afasta a gente da palavra de Deus, quando ele te afasta da igreja, quando ele te afasta da convivência com os irmãos, o objetivo dele é esse, de tornar você um verdadeiro crente das cavernas. E como tem hoje crente das cavernas, né? Isso é um assunto para um outro vídeo. Nós vamos estar fazendo aqui depois. Eu já vou adiantar para você 10 coisas boas, 10 coisas boas por ser crente e 10 coisas ruins por ser crente. Tem coisas ruins também em você ser crente, e você vai ver o que é que nós vamos falar ali, que nós vamos abordar ali. Eu convido você depois a assistir esse vídeo, que nós estamos aí finalizando já a edição dele, para que você venha meditar um pouco. Como é que você está indo na caminhada cristã? Será que está tudo certinho, está tudo bonitinho? É isso mesmo? Eu estou no caminho certo? Será que me trouxe mais benefícios do que prejuízos eu me tornar ali um evangélico, um crente, um cristão, né? Então nós vamos ver tudo isso daí. Tá bom, irmãos? Então hoje nós vamos dar sequência aí, como eu já falei, a influência da Bíblia nos povos e nas nações trouxeram benefícios incalculáveis. Eu hoje estou aqui com a minha companheira, a Bíblia do Evangelista, né? Uma Bíblia maravilhosa. Ela já está toda escrita, irmãos, ó. Os irmãos tinham a mania de pegar e fazer dedicatória, escrever e tal, né? Então a Bíblia do Evangelista, essa daqui já é uma das primeiras edições, antiga, ó. A capinha azul, né? Não sei se dá para você ver aí, capinha azul boa, com índice, que hoje as Bíblias a maioria não vem mais com índice, né? Com acabamento aqui, ó, né? De latão, ó, que coisa maravilhosa. Essa Bíblia aqui é muito boa, irmãos. Sem contar que ela tem uns box, ó, de estudo. Olha os boxinhos que ela tem de estudo. E tudo isso daqui é para você abordar, né, o evangelista, para você abordar as pessoas que você quer transmitir a palavra, que você quer evangelizar. Então nós vamos fazer também um vídeo aí mais para frente sobre algumas Bíblias, que o povo tem me perguntado muito: ô irmão, mas essa Bíblia que você falou aí, o que ela tem de mais em relação ao estudo? Aí nós vamos mostrar para vocês o que ela tem, o que ela traz de estudo, que é interessante, tá bom? Então nós vamos aí depois estar mostrando esse vídeo para vocês, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, como a gente já tinha acertado, eu vou lendo aqui no decorrer da apostila, e nós vamos explicando passo a passo, tópico a tópico. Não é? Porque eu sei que tem pessoas que não conseguem estar no ônibus com a sua apostila, não conseguem estar ali onde elas vão parar um pouquinho para estudar, não conseguem de repente estar ali com o seu material. Então nós vamos fazer isso, nós vamos ali, que nem na primeira aula, nós vamos ali lendo e vamos explicando tópico por tópico. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que, eu acho meio maçante, eu acho meio tedioso, tal, mas nós temos que aprender a forçar o nosso corpo a ter a atenção necessária para que a gente venha aguardar aquilo que está sendo ensinado para nós. Eu também não gosto muito de ficar assim, mas eu, como Paulo, né, dizia,
eu esmurro meu corpo, forçando mesmo minha carne as coisas que eu sei que vão trazer benefício para mim, não é? Então é uma forma de você ali estar, sabe, se situando no estudo. Porque eu podia aqui lançar um monte de coisa para você, falar um monte de coisa para você, e ali tá como se situa na apostila. Então, para você saber como tá ali bonitinho, nós vamos nos basear claro, na Bíblia sempre, mas na apostila, dando uma sequência lógica ali nas páginas, nos tópicos da apostila, para que quando você abrir o teu material ali, você saiba onde você está, tá bom? Então vamos lá. O que diz aqui? Não existe nenhum outro livro que tenha sido tão largamente disseminado e nem exercido tanta influência sobre a história da humanidade como a Bíblia Sagrada. Não tem mesmo. Nenhum livro que você vai pesquisar ele se compara à palavra de Deus, a Bíblia. Nenhuma leitura que você vai pesquisar, que você vai buscar, se compara ao que a palavra de Deus faz. A Bíblia, ela é o único livro disseminado através dos tempos. Ele é o único livro que tem exercido uma influência tamanha nos povos, nas nações, no ser individual. E é aquilo que nós falamos no começo do vídeo. Por quê? Porque Deus, ele, na verdade, o objetivo dele é ensinar o ser humano não só a parte espiritual, mas principalmente também a parte física, como o indivíduo se tratar, como o indivíduo se cuidar da sua saúde, cuidar do seu caminhar, cuidar dos seus. Então, por isso que a Bíblia, que muita gente fala assim, né? Aquilo era para os levitas da época, para os sacerdotes da época, e não era só para eles. Aquilo foi escrito para um propósito, e o propósito era universal. Então, desde o tipo de comida, desde o tipo de vestimenta, desde o tipo de comportamento em determinados lugares, determinados locais, aquilo ali é para o nosso aprendizado. É para você aprender a ter educação. Vamos ser sinceros. Tem muito crente até os dias de hoje que não tem educação nenhuma, de nada. É crente, é irmão em Cristo, mas não tem educação, não é? A gente não precisa dar muito exemplo por aí, mas você vê, as igrejas, que nem a minha igreja aqui, nós temos o bebedouro, nós temos os banheiros, nós temos as cadeiras, nós temos o templo, o ambiente. E depois de um culto, quando você vai ali fazer a limpeza do ambiente, vira como se fosse uma operação rescaldo. Você sabe o que é isso, né? Quando tem um incêndio num lugar, o que é o rescaldo? Eles vão ali ver o que sobrou, que eles possam até usar como prova por que aquilo pegou fogo, por que aconteceu aquele incêndio e tal. Então, a operação rescaldo, você vai ver o que sobrou de algum objeto, alguma coisa inteira que dê para utilizar, que dê para você colocar ali de novo, né, para ser reutilizado, alguma coisa que permaneceu intacta. Então, no final dos cultos, geralmente a equipe de limpeza tem que fazer isso, tem que ver, porque, irmãos, é chiclete nas cadeiras, é sujeira no banheiro, é o vaso sujo, gente que vai no banheiro não dá descarga, né? Irmão, nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Ela nos ensina o modo para a gente conviver em sociedade, para a gente ter um mínimo ali de convivência saudável na sociedade que nós vivemos. E os irmãos da igreja, a igreja em si, os cultos, você está ali, é uma sociedade que se juntou para cultuar ao nosso Deus. Então ali você vai ter todo aquele, né, você vai lidar com as pessoas, você vai conviver, ter aquela convivência com os irmãos. Então, às vezes a gente, quando termina o culto, você vai ver copo no chão jogado de água. Às vezes o copo, a pessoa pega um copo, enche até a boca, toma metade e deixa lá no cantinho e esquece. E não sabe que outra pessoa vai vir, vai esbarrar naquilo, vai se molhar, vai molhar às vezes até a sua Bíblia, o seu material, não é? A pessoa às vezes vai ter dificuldade ali, pessoas que grudam chiclete na cadeira, nas poltronas, pessoas que ficam riscando cadeira, ou deixa o filho riscar
né? A gente tem um problema nas nossas igrejas que é assim, nós vamos lá, pegamos um dinheirinho, investimos ali em harpa cristã para todo mundo, né? A harpa cristã tem ali uma pilha de harpa bonitinha ali, novinha, tal, bíblias para as pessoas que por algum motivo esqueceram sua Bíblia ali no dia do culto, ali não pegam emprestado da igreja, tá aqui, ó, para você não perder ali o contexto, os versículos que vão ser lidos e tal. Aí quando você vai recolher esse material, riscado, rabiscado, rasgado, página faltando, página amassada, sabe? Isso quando os irmãos não dão uma de migué e levam embora o material, sabe? A gente tem, irmão, nós somos crentes, mas é o que eu acabei de falar para vocês. A palavra de Deus, ela te ensina, o objetivo dela é ensinar o ser humano desde a parte física até a parte espiritual. Parte física, convivência, higiene pessoal, higiene coletiva, o modo de você conviver com os irmãos, de você ser uma pessoa ali, como é que eu posso dizer, uma pessoa aceitável para a convivência, né? Aprender como que é as coisas, cuidar do meio que você vive e tudo mais. E é uma tristeza, irmãos, papel higiênico jogado no chão, né? Em uma igreja que a gente foi uma vez, eu fiquei de boca aberta, que era uma igreja que você tinha uma escada para descer até os toaletes, negócio chique, negócio top. Aí quando você foi ver, meus irmãos, torneira ligada, a saboneteirazinha ali, aquele sabonete líquido quebrado, que a pessoa, os crentes têm a mão de aço, né? Tem a mão de ferro, mão de robô, não é? Mão de dinossauro, como é que eu posso dizer isso? E aí quebrado o dispenserzinho ali de sabonete de mão, né? O sabonete líquido quebrado, papel higiênico, eles colocam ali um monte de rolo de essa igreja que eu falei, os rolos de papel higiênico tudo bonitinho em cima do banheiro assim, aí a pessoa nem terminou um, já pega o outro com a mão molhada, aí molha os outros, sabe? Irmão, e sai, não dá descarga ainda, deixa aqueles negócios lá, eu não vou nem entrar em detalhe, mas é isso. Então a pessoa tem que aprender a conviver, a pessoa tem que aprender os primeiros rudimentos da higiene até, não é? Então não tem nenhum outro livro que trata disso especificamente, assim, na bucha mesmo, que toca na ferida, não é? A Bíblia faz isso. As escrituras sagradas têm sido traduzidas em mais línguas, impressas em maior número de exemplares, influenciado mais o pensamento, inspirado mais as artes e motivado mais descobertas do que qualquer outro livro. A Bíblia foi traduzida em mais de 1000 dialetos e línguas, abrangendo mais de 95% da população mundial, e suas impressões somam alguns bilhões de exemplares todos os anos. Os livros de sucesso que têm vindo em segundo lugar nas listas ao longo dos séculos perdem sempre para o primeiro lugar, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Em termos de impressão, de venda, em termos de divulgação, em termos de propaganda, em termos de primeiro lugar, em todas as listas de livros mais lidos, a Bíblia é disparada. É que eles tiram agora, por ser um livro religioso, eles tiram, eles não deixam mais ali ela participar de um ranking ali do primeiro ao 10º, qual o livro mais, eles tiram, porque a Bíblia ganha toda vez, todo ano, então também eles não querem estar dando muito ibope para a palavra, né? Então eles tiram e colocam só os livros normais, não põe a Bíblia. Se tiver até um outro livro religioso eles colocam, mas a Bíblia eles não colocam. Não é para você ver como que a coisa é. As escrituras judaicas cristãs têm influenciado mais a civilização que qualquer outra obra ou combinação de livros do mundo. Na verdade, nenhuma outra obra religiosa ou de fundo moral ou filosófica no mundo pode ultrapassar a profundidade moral contida no princípio de amor cristão, e nenhuma apresenta conceito espiritual mais majestoso, mais maravilhoso sobre Deus do que os que a Bíblia oferece. Então a Bíblia tem essa profundidade. Quando você começa a ler, ela tem essa profundidade. Quando eu trabalhava num aeroporto aqui de São Paulo, talvez um dos maiores da América Latina, quando eu trabalhava lá tinha uma livraria que tomava
quase metade ali do saguão central do aeroporto. E ali, quando eu entrava naquela livraria, uma livraria muito grande, muito famosa, tinha acho que 2 pisos e tal. Quando a gente entrava lá, você via lá cuidadosamente arrumados os livros, as revistas, tudo que tinha ali para venda, você via cuidadosamente arrumado, em posição estratégica para os passageiros que chegassem e entrassem, seria fácil deles identificarem e adquirirem, né, para levar para a sua viagem e tal, para o seu voo, né, e tudo mais. Só que a Bíblia era engraçado que assim, você tinha que procurar e muito para você achar o lugar onde ela estava guardada ali, a prateleira dela, onde você podia comprar, enfim. Eles não divulgam, fica escondido, não divulgam. Agora, livros religiosos, tinha até livros ali de umas outras religiões, assim, umas coisas pesadas, tava logo na entrada, assim, às vezes no meio de uma ilhazinha ali, tava tudo ali, os livros ali de magia, livros de não sei o que lá, tava tudo lá. A Bíblia não, a Bíblia estava escondida. Você tinha que às vezes perguntar para um vendedor: tem a Bíblia? Ah, tem. Você ia seguindo o vendedor, chegava num lugarzinho lá, tava lá a Bíblia para vender. E às vezes assim num preço, irmãos, astronômico. Bíblia de estudo quase não tem nesses lugares. No dia de hoje, assim, até você acha alguma coisa ou outra, dependendo da livraria que você vai, dependendo do tamanho do lugar, você até acha uma coisinha ou outra, mas o valor, assim, é um valor que desencoraja qualquer um, não é? Então é complicado, tá bom, irmãos? A Bíblia apresenta ao homem os mais elevados ideais que já pautaram a civilização. Pois você acha que é à toa, né? De que hoje em dia, na época que nós vivemos, ano de 2022, as coisas de Deus, a família, a palavra, o próprio Senhor, o próprio Deus, a moral, os bons costumes, essas coisas estão sendo tão atacadas. Você acha que isso é por acaso? Não é por acaso. Eu vou ler de novo aqui para você, ó. A Bíblia apresenta ao homem os mais elevados ideais que já pautaram a civilização. Então não é à toa que o inimigo combate a palavra de Deus. Não é à toa que o inimigo quer deturpar a palavra de Deus. Não é à toa que as coisas acontecem. O inimigo não brinca de ser inimigo. Nós brincamos de ser crente muitas vezes. Eu vou para a igreja, tal, sem compromisso, e bababá. A gente brinca de ser crente. Só que Deus não brinca de ser Deus. E muito menos o diabo brinca de ser diabo. E nós estamos ali no meio, o quê? Muitas vezes caçando borboleta, enquanto a gente deveria estar com a nossa espada na mão, desembanhada, preparados para a guerra, preparados para a luta, mas muitas vezes nós não estamos. E eu acho engraçado que o ambiente hoje evangélico, ele não proporciona a gente a ficar atento, a ficar ligado, a guerrear, a batalhar. Começa pelas músicas. As músicas evangélicas de hoje é só oba-oba. Você vai nos cultos aí, irmão, que dá vontade de você ir embora. Na minha época de mundão, eu ia numas baladas, e aquelas baladas não é que nem hoje, tá? Não é que nem hoje. Antigamente era aquela barulheira, aquele salseiro lá dentro daqueles lugares, né? As festas de amigos e tal, e festa de escola, e bailinho e tudo mais. Era diferente de hoje, mas muito diferente. Mas o bicho pegava, irmãos. E ali você tinha o povo dançando e bebendo, e fazendo cada arruaça e tal, e tal, e tal. Pegação para lá e para cá. Hoje, determinadas festas gospel que nós vemos aí, tem muita diferença não, irmãos. A única diferença é que dizem que todo mundo que está ali é crente, mas é coisa duvidosa. Esse é assunto para outro dia.
né? Outro tópico: as escrituras se adaptam a cada povo, a cada indivíduo, a cada nação. Qualquer indivíduo no mundo, não importando se habita em grandes cidades ou no meio dos mais longínquos campos, ao ler algum trecho da palavra, como o Salmo 23, bem conhecido, né? Por exemplo, encontrará refúgio e consolo para seu íntimo, mesmo que não conheça a fundo o seu personagem principal, mesmo que ele não conheça a Deus, mesmo que ele não conheça o seu Filho Jesus, mesmo que ele não esteja ciente de como é o ambiente cristão, o ambiente evangélico, mas ao ler o Salmo 23, vai trazer um amparo, um refrigério, vai trazer uma alegria, vai trazer um algo bom para ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A pessoa ter contato com isso é coisa maravilhosa. Então a palavra de Deus, ela fala a qualquer indivíduo, de qualquer nação. Não tem divisão, não tem contraindicação. Para esse povo não pode, não. Se a pessoa ouvir, a pessoa que estiver sofredora ali, estiver com problema, se ela escutar um negócio desse, que o Senhor é meu pastor e não me faltará, o Senhor sabe, isso por si só, me leva a pastos verdejantes, refrigera a minha alma, ou seja, me traz paz para a minha alma, não é? Isso é maravilhoso, isso é para qualquer povo, qualquer língua, qualquer nação. Assim é com cada trecho lido por pessoas em qualquer parte do mundo. Ela se adapta, a escritura, né? Se adapta a qualquer coração que busca solução para os seus problemas existenciais na sua vida de ser humano. Se adapta, irmãos. Vai trazer alegria, vai trazer refrigério. Outro tópico: os ensinamentos da Bíblia nunca deixam de ser atuais, embora escritos há centenas de anos. Sim, a Bíblia nunca se tornou um livro ultrapassado, nunca. Sua mensagem é sempre nova e seus assuntos sempre inesgotáveis. Quem já se cansou de ler os Salmos, nós falamos aí, ou os Evangelhos, ou as cartas de Paulo, por exemplo? Cada vez que lemos esses livros, descobrimos coisas que nunca tínhamos visto antes, e sua mensagem milenar satisfaz a todo coração quebrantado, satisfaz a todo coração contrito, satisfaz a todo coração triste. A palavra de Deus, ela satisfaz a todo coração sofredor. E a primeira coisa que nós fazemos quando uma pessoa está sofrendo, meu irmão, vamos ler Salmos. Salmos vai te trazer um refrigério. E aí, depois você coloca a pessoa em contato com o Senhor Jesus. Aí é maravilhoso demais. Outro tópico: tipos de inspiração da Bíblia. Será que a Bíblia foi inspirada mesmo por Deus, ou foi um livro escrito ali por meia dúzia de gente doida, como eu já escutei esses dias? O povo que escreveu a Bíblia é doido, porque o que eles colocaram ali é uns negócios que não tem nada a ver, é uns negócios que não tem razão, né? Não tem razão de ser. Mas quem fala isso não analisou direito, né? Ou quem fala isso não está passando por problemas. Ela está muito bem na sua vida, obrigado, né? Como disse, está muito bem. Então não vai analisar a palavra de Deus, não vai analisar, né? Uma pessoa que ela está bem, ela está saudável, para que ela vai tomar remédio? Não é? É o que ela pensa. Mas a pessoa que ela está ali triste, a Bíblia diz, né, que o Senhor está ali do lado daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor está grudado com essa pessoa, não é? Então, tipos de inspiração. Primeiro tipo de inspiração, inspiração oral. Qual é esse tipo de inspiração? Gênesis 12:1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse, então ele falou, é voz, é palavra. Então, inspiração oral, oratória, é fala, né? Então ela foi inspirada porque ela contém, ela está nela ali a palavra falada de Deus. E aí muitos teólogos vão falar assim: mas a palavra falada, a palavra inspirada, não. Nós estamos agora tendo o primeiro, supõe-se, né, que é o primeiro contato com a palavra de Deus. Por isso que
matéria que nós estamos vendo é bibliologia. Isso é do curso básico, iniciante. Nós vamos abordar isso mais para frente. Inspiração oral, nós vamos abordar isso, tá bom? Eu não gosto muito de ficar falando esses termos teológicos, porque vai confundir muita pessoa. E nosso objetivo não é aquelas pessoas que já são teólogas, né? Aqueles que já têm uma boa base bíblica. O nosso objetivo são aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a palavra de Deus, e aqueles que querem estudar de novo, voltar de novo aos estudos iniciais, né? Como a Bíblia diz, os primeiros rudimentos, né? O primeiro contato com a palavra de Deus, não é? Então, inspiração oral. Outro, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, mais uma vez. Se você tiver interesse de adquirir a apostila, tá lá no final do vídeo, os contatos ali para você ter, que tá aqui, ó, tá tudo aqui, versículos, tudo bonitinho, tudo certinho, para você ir seguindo aí, né? Então, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, né? E aí tem aquela parte, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve, né? Então é até aquela musiquinha, né? Samuel, Samuel, né? É legal, era assim mesmo, Deus chamou, Samuel, Samuel, ô Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve, né? Coisa maravilhosa. Então ele falou, ele se expressou ali para o servo dele. Então a inspiração oral está aqui, o que Deus falou, a palavra dele, o recado dele, a mensagem dele está aqui, transcrita para que nós possamos saber. Outro tipo de inspiração, o Senhor inspirou aqueles homens e mulheres, alguns deles em sonhos, que nem Números capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: eu, Senhor, em visão a ele, olá, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O Senhor falando ali em Números, que ele falará em visão ou em sonhos. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então Moisés era um que ele falava em sonhos, falava em visão. Então, primeira inspiração, oral. Segunda inspiração, em sonhos ou em visões. Aí nós temos Gênesis 28, 10, não é? E assim sucessivamente. Tem outros tantos versículos aí que falam sobre isso. Lembrando que nós estamos dando só uma pincelada para você vir a aprender a palavra de Deus, não é? Que o Gênesis 28, 10, 12 está assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou. Olha lá, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ele sonhou com o trabalho dos anjos ali, o reino espiritual. Ele através do sono dele, dele dormir, o espírito dele conseguiu o quê? Atravessar a dimensão física e adentrar na dimensão espiritual, para ele conseguir enxergar um pedaço do que estava acontecendo ali naquele momento. E o que ele viu deixou ele intrigado. Ele viu uma escada que tocava o chão e subia e tocava os céus, e ali anjos desciam e subiam, talvez com coisas na mão. E aí? Talvez a fisionomia daqueles anjos chamou a atenção dele, né? Quais anjos eram que estavam subindo e descendo ali? Que formato era aquela escada? Como era aquela escada? Será que era uma escada tipo escada rolante? E aí? E aí ele viu. E aí a história se desenrola. E vai ler a Bíblia um pouquinho para você ver que coisa maravilhosa. Está lá em Gênesis 28, 10. Gênesis 28, 10. A partir do 10 você vai ver essa história aí. Depois você fala aqui nos comentários o que você descobriu lá, né? Dá umas pinceladas lá, o que você descobriu ali, que é maravilhosa a palavra de Deus.
Amém? O item C, então, inspiração oral, inspiração em sonhos e visões, e o item C, especificamente, é visões. Vamos nos ater um pouquinho mais aqui em visões. Eu separei o visões num tópico também, porque tem muita coisa, né? Gênesis 15:1 diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Olha, visão. Tem muita gente vendo coisa aí, irmãos. Mas eu não falo isso assim de zoeira, não. Eu falo que tem muito irmão vendo coisas. Tem muito irmão tendo visões aí maravilhosas. E a gente, quando ouve um testemunho na igreja, a gente se arrepia todo, porque o nosso coração identifica que aquilo é verdade. Mas tem muita visão, que é, como diziam os pastores de antigamente, né? É visão de barriga cheia. Mas voltando, tem muita coisa, irmão, misteriosa. Tem muita visão bonita, irmãos. Tem muita coisa. Esses dias, não vou falar não, deixa pra lá. Um outro vídeo eu comento a visão que uma irmãzinha teve nesses dias aí, com o que vai acontecer com a igreja. Mas deixa pra lá, outra hora eu conto. Então, visões. Outro texto, Gênesis 46:2. E falou Deus a Israel em visões. Olha lá, o primeiro Deus falou a Abraão em visões, depois falou a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Aí Deus foi e falou. Ai, Jesus, como é maravilhoso quando o Senhor fala com a gente, quando o Senhor toca no nosso espírito. Como é maravilhoso quando a gente tem um contato com o Espírito de Deus. É maravilhoso demais. Isso está faltando hoje, né? A gente está tão cheio de coisas, cheio de tanto a fazer, cheio de tanta coisa que vem para nós, né, irmão? Resolver, tanto a fazer, tanto problema, tanta coisa, que a gente acaba até se esquecendo qual é a receita para que a gente venha se conectar com Deus, né? A receita é sempre a mesma: é ler a sua palavra, orar ao Senhor e esperar. Ler a palavra, orar ao Senhor e esperar. É maravilhoso. Atos 10, versículo 9 ao 11. No dia seguinte, quando eles se aproximaram da cidade, Pedro subiu a um terraço para orar, e ao meio-dia, né? Tinha fome. Enquanto lhe preparavam o almoço, teve uma visão. Viu o céu aberto e um grande pano pendurado pelos 4 cantos pousar no chão, e continua, né? Vai lá ler Atos 10, 9 em diante. Vai lá ver o que aconteceu. É engraçado, o camarada estava ali esperando a hora do almoço, né? Esperando o almoço ser feito, né? E aí eu acho que de repente, de tão cansado que ele estava aí, a fome, acho que ele deu aquela cochilada, né? Como a gente faz muitas vezes no ônibus, no metrô. Você está tão cansado, ou então às vezes você está tão vidrado num problema para você resolver, que o corpo ele pede ajuda, aí ele mesmo desliga, né? Ele dá aquele apagão. Aí naquele apagão a gente não sabe como, irmãos, mas o nosso corpo se desliga, e aí a gente entra na dimensão espiritual. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. E o item D, outra forma de inspiração, né? Aliás, outra forma que Deus usa para inspirar, para que a palavra dele fosse feita, né? Fosse confeccionada, são as aparições. Essa parte aqui nas aulas que a gente ministra lá na nossa escola, ou nos outros núcleos que a gente já teve oportunidade de ministrar, quando chega nessa parte aqui, muito irmão fica com medo. Porque você lê o tópico ali, aparições, está aqui, aparições, aqui, aparições. Os irmãos ficam com medo. E tem irmão até que fala assim: o pastor, não quero ver anjo não, eu acho que eu não vou aguentar não. E a gente ri, porque você já imagina a situação da pessoa que
foi o protagonista desse texto aqui, né? Olha lá, Mateus 2, o versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. E aí? Olha lá. Levanta-te, olha o que o anjo falou: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Pessoa, você está ali de boa, tá? Daqui a pouco, blum, o anjo aparece. Levanta, pega o menino agora e sai, porque está vindo um camarada aí para matar o seu filho. Você já imaginou? É que a gente romantiza muito o anjo lá descendo, né, tal, né, aquele, né, aí você, o anjo tá vindo, aquela luz vai ficando forte, 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 daqui a pouco chega perto de você. Eu creio que não é assim não, irmãos. Tem coisa que é assim, ó, pum, né? Então você imagina aí, você tem que ler a Bíblia, você tem que a sua mente tem que viajar, tem que entrar dentro daquela história. Você vai ver como vai mudar o teu jeito. Aparições, né? Gênesis 18, 1 e 2. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, ou nos carvalhais de Moré, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Olha lá, apareceu. E quem apareceu? O Senhor para ele. Oh Jesus! E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões em pé junto a ele. Misericórdia! Você já imaginou você ser visitado desse jeito? Senhor, misericórdia. Tem uns irmãos aí que falam assim: eu vejo o anjo toda hora, eu vejo o anjo todo dia, o senhor toma café comigo na mesa, o senhor, ontem eu estava jantando, o senhor estava sentado lá na mesa comigo. Eu creio que se acontecer uma vez só, uma vez, de verdade, você vai deixar de ser quem você é. Você vai virar uma pessoa totalmente diferente. Porque todos aqueles que tiveram contato com as aparições de Deus, eles não permaneceram iguais. Eles mudaram o rumo da sua trajetória, mudaram o seu caráter, mudaram o seu jeito de ser, todos eles. Amém? Temos Josué capítulo 5, versículo 13, não é? E em diante. Esse de Josué aqui é maravilhoso, né? Você lê, você vai entender o que eu falei dos irmãos falar: não quero. Você vai ver. O item E: ensinando tudo o que recebiam do Senhor. O Santo Espírito inspirou pessoas a que guardassem os seus conselhos, as suas diretrizes e transmitissem às suas futuras gerações de forma oral, quando ainda não dominavam a escrita. Dessa forma, ensinando seus filhos e aos seus familiares as leis morais recebidas, incentivavam-nos a fazer o mesmo dali em diante com os seus. Então, outra forma, o Espírito ensinando para eles, e o que eles recebiam, eles deveriam repassar. O próprio Espírito Santo inspirava eles para que eles ensinassem aos seus filhos e aos seus descendentes, e aí assim eles faziam, não é? Deuteronômio 31:12 diz assim: ajunta o povo, homens e mulheres, meninos e estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Então era uma ordem que o Espírito dava para aquelas pessoas. Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensino. Aquilo que você aprende, ensina, não é? E 1 Coríntios 11:23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O texto da ceia, né? Da Santa Ceia das igrejas. Porque eu recebi do Senhor, é Paulo dizendo, né? Eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Então eu só posso ensinar para alguém aquilo que eu aprendi. Se eu não aprendi, como é que eu vou ensinar? E aí a gente entra de novo naquele velho problema do estudo,
nas escolas bíblicas, nas escolas teológicas, nas escolas dominicais. Esse povo que está ali sentado, eles estão aprendendo para que eles possam ensinar outras pessoas mais para frente. Mas e aqueles que não aprenderam? Não tem paciência de sentar e aprender? Lembra que nós falamos no começo? Nós estamos lendo tópico por tópico da apostila para que fique o negócio bem firmado em você a título de conhecimento, que seja uma coisa bem fixa, uma coisa bem sólida, para que você tenha uma base, para você, tendo aquela base, você poder edificar em cima dela, ou seja, você construir um ensino por sobre ela, você construir uma sala de aula por sobre ela, não é? O que a gente faz nas escolas teológicas? Tem muita gente que pensa assim: a escola teológica entra aqui na igreja e quer ficar aqui na igreja e nunca mais vai sair. Não. Nosso objetivo é fazer como nós já fizemos em inúmeras igrejas e comunidades e grupos por aí afora. Nós levamos os nossos cursos básico, médio, avançado, e aí quando nós formamos aquela turma de alunos que já estão capacitados para ministrar a aula, nós, de maneira totalmente assim didática, nós ministramos a ele o curso de professores, para eles se tornarem professores, ensinadores da palavra, de maneira totalmente assim didática. E aí quando eles se formam como professores, aí nós deixamos eles responsáveis pela igreja, ali pelo estudo, pela doutrina, e nós nos retiramos, vamos para outra obra, fazer outra obra, num outro lugar, no outro povo. Deixamos eles ali, e aí a gente só dá um suporte quando eles precisarem, material, aconselhamento, tudo mais, né? Dúvidas e aí sucessivamente. Mas o nosso objetivo é esse, é formar professores ali naquela igreja, naquela congregação, naquela comunidade. Formou? Então agora você é o responsável pela ministração, pelo ensino, pela doutrina teológica, bíblica, aqui nessa igreja, porque você congrega ali. Então nós saímos, nos retiramos e ficamos só dando suporte para aquele povo, né? Então é isso que a gente faz. Então esse item aí, né? Agora vamos para o tópico 8, a estrutura da Bíblia, né? O que é a estrutura da Bíblia? Como que ela foi escrita? Como que ela apareceu? Ela simplesmente apareceu, apareceu e só a Bíblia? Não foi assim. Então aqui é uma geral, né? Ela demorou 1.600 anos para ser escrita, exatamente. Esse livro aqui demorou 1.600 anos. Então a Bíblia é um material de 1.600 anos. Você tem na tua mão, você está carregando algo que tem a idade de 1.600 anos. Tem 1.600 anos, demorou 1.600 anos para ser compilada, né? O Santo Espírito demorou 16 séculos para completar a obra bíblica, usando pessoas dedicadas e fiéis. Pessoas dedicadas e fiéis. Dedicadas e fiéis. Deixa eu fazer diferente, porque hoje em dia dá briga, né? Se fazer assim, aí faz assim, dá briga, não pode fazer mais, né? Então, dedicadas e fiéis. Dedicadas e fiéis. Você precisa de dedicação e fidelidade. As únicas duas qualidades ou ferramentas, ou os únicos dois, como é que a gente pode dizer? Os únicos dois itens que Deus necessita de você são esses: a dedicação e a fidelidade, só, né? Dedicação porque você precisa fazer aquilo que Ele está mandando, e fidelidade porque você precisa ser fiel àquilo que Ele está mandando você fazer. Porque se você não for fiel, você vai fazer do teu jeito, segundo o que você achar, e aí não é legal, aí já não é mais de Deus. Amém? Então, página 9 agora. 40 autores foram responsáveis pela confecção da Bíblia. Várias culturas e posições sociais, como reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos e tudo mais. Para você ver que Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa desde o mais inteligente magistrado
até a mais pura alma simples ali, simples de tudo, para o seu propósito. Então você tem aí vários tipos de pessoas, né? Por exemplo, Moisés, um líder político que estudou na melhor universidade do Egito. Pensa na melhor universidade do mundo na época. Pensa, melhor, a mais cara, a mais top, a mais difícil. Moisés estudou lá de graça. Não tinha condição nenhuma e estudou lá de graça. Pedro e João eram quem? Pescadores. Josué era o quê? Um general. Neemias era o quê? Era um copeiro, ou um garçom, ou um servente, ou um ajudante geral. Ele era. E você viu no que ele se tornou, né? Daniel era um político que foi primeiro-ministro. Lucas era um médico, Lucas do Evangelho de Lucas. Marcos, um jovem rapaz. A história desse menino é demais. O João Marcos, um rapaz novinho, jovem, um jovem que não aguentou, como diz hoje no mundo, abriu o bico, irmãos. Ele começou a fazer a obra e abriu o bico. Quando ele viu como era o negócio, ele não aguentou, ele saiu fora, saiu correndo, se mandou, falou: não, eu não dou para isso não. E aí depois uma nova chance é dada a ele, com mais paciência, com mais calma, porque os jovens de hoje são assim. Se você não tiver paciência, você vai arrumar briga, você vai matar uma mente. Então, para você lidar com os jovens hoje, você tem que ter paciência. Você ensina uma, você ensina duas, você ensina três, você ensina quatro, você ensina cinco. Tem mais dedo? Tem. Mas uma hora ele aprende. E quando ele aprender, eles são extremamente inteligentes, irmãos. E quando ele aprender, você pode ter certeza que ele não vai esquecer, que nem a gente esquece nossa mente. Ela é meio fraca. Nossas gerações tem uns prós e tem os contras, né? Então, eles não esquecem. Quando eles aprendem, gravou, guardou, é automático, eles não esquecem mais. Parece mente de robô, sabe? Não esquece mais, não tem como deletar mais aquilo. Então, isso é uma ferramenta maravilhosa na mão do Senhor, né? E quando ele aprendeu, entendeu como funciona, porque eles querem aprender como funcionam as coisas. Eles não são que nem a gente, não. Como que é que faz? A mais B, C. Legal, A mais B, C. 2 mais 2, 4. Legal. Eles querem aprender. Por que 2 mais 2 é 4? Por que não pode ser 5? Aí se você pegar e falar assim, por que é 4? Você fala, não. Para eu aceitar isso aí, eu quero saber por que 2 mais 2 é 4. Aí você tem que sentar com ele e explicar. 2 mais 2. Agora conta. 1, 2, 3, 4. 4. 2 mais 2, 4. Agora eu entendi que é 4. Agora eu sei que é 4. Então é 4. Não esquece mais. Não é que nem a gente que aceitava tudo. Depois você ia ver como funcionava. Mas eles não. Eles querem saber já aqui, na hora. Na hora que é ensinado, que é explicado, acabou. Por isso que nas aulas, quando a gente está lidando com jovens, eles vão interromper, eles vão parar a aula. E não tem que parar, irmãos, para explicar. Professor, toda hora. Aí você tem que explicar. Professor, um dia desse, ministrando as 12 tribos, né, para um grupo. Professor, por que eles se dividiram? O que aconteceu com eles que acabou aí a alegria deles, o ânimo deles, a união deles? O que aconteceu? Tem que parar, voltar lá atrás e explicar. Primeiro rei, Saul, depois fulano, depois ciclano, aí ele morreu, aí o negócio começou a bagunçar tudo por causa de um negócio que aconteceu. Que negócio? Aí você cativa eles. O que aconteceu? Isso. Pronto, nunca mais esquece. Por que as 12 tribos se dividiram? Porque não sei o que e tal, mas acabou, irmão. Melhores professores da nossa era vão ser eles. Porque eles vão ter a resposta para quase tudo.
porque eles vão no fundo do negócio, entender como começou para poder chegar ali. Aí é ótimo. Por isso que o inimigo não quer. O inimigo quer transformar a mente deles assim, ó, blindar a mente deles, fechar a mente deles para um negócio só e pronto. Fechar a mente deles no mal. Fechou a mente deles no mal, eles só vão querer trabalhar o mal. Acabou. Tá? Então pensa nisso, você que é líder aí. Tá? Davi e Salomão foram reis. Mateus era um funcionário público, um contador, né? Um coletor de impostos, contabilista, né? Paulo, um construtor de tendas, ele era rabino também, ele era fariseu. Amós, um homem do campo, era um agricultor, né? Ele era um caipira, como diz, né, a gente nessa época de hoje. Esdras era um escritor, era um escriba, e por aí vai. Escrito em lugares diferentes. Moisés escreveu no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas escreveu enquanto viajava e João escreveu na ilha de Patmos, preso, encarcerado, né, isolado da sociedade. Ele escreveu o livro de Apocalipse, um dos livros mais top que tem, né? Eles escreveram em diferentes condições. Davi escreveu em tempo de guerra, Salomão escreveu em tempo de paz, Neemias escreveu enquanto trabalhava e guerreava. Ah, não, eu não consigo fazer a obra de Deus porque eu tenho muito trabalho. Então eu tenho muita guerra. Ele tinha os dois, tinha o trabalho e guerra. E ele conseguiu. E você? Era guerra de morte, tá, irmão? Não é guerrinha de porque fulano não gosta de mim, eu estou uma batalha na minha empresa porque um monte de gente fofoqueira. Irmão, ninguém tem uma espada lá, tem? Alguém quer cravar uma espada em vocês? Tem que trabalhar todo dia armado e ficar ali 24 horas ligado para não tomar uma espadada no meio da testa? Não, né? Então é fácil resolver o seu problema. É joelho no chão, né? É joelho no chão. Oração e direção de Deus. Acabou, né? Em diferentes fases da vida. Alguns escreveram enquanto experimentavam o auge da alegria, enquanto outros escreveram numa profunda tristeza e desprezo. Uns, o Santo Espírito inspirou em visões, outro em sonhos, outro em meditações, enquanto outros foram inspirados bem no meio de batalhas, de privações, de decepções e desespero. Então Deus usou todos os momentos da vida desses irmãos para poder inspirá-los para escrever a palavra. Tem até uma música, como é que é? Não sei se eu vou lembrar, que diz que os hinos mais bonitos, a da harpa cristã, se eu não me engano, os mais belos hinos foram escritos em tribulação. Se você lembra que hino é esse, fala aqui para nós nos comentários. Os mais belos hinos foram escritos em tribulação. Oh, louvado seja Deus! E foram escritos em 3 continentes, na Ásia, na África e na Europa, escritos em 3 idiomas, em hebraico, aramaico e grego. Aí vem uma parte da aula que eu acho legal, porque assim, a gente faz umas brincadeiras com os alunos, né? Tipo assim, você sabe que no hebraico, lá no Gênesis, tem um negócio assim, hebraico. Que língua que é hebraica? Essa aqui, ó, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Saúde, professor, o que você espirrou? Exatamente. O que quer dizer tudo isso que eu falei? No princípio criou Deus os céus e a terra, em hebraico. Em aramaico, Al-Ilah Shemaya. O que eu falei? Deus ouve. Em grego, Egoaime Ro Anastasis Kaizoi. Eu lembrei agora do pastor Roberto Cruvinel, né, que é mestre em grego. Pastor, foi meu professor também. Se eu falei errado aí, me perdoa, tá? Que ele fala, excelentemente, né? O que eu falei aí? Eu sou a ressurreição e a vida. Você vê? Então foi escrito em hebraico, em aramaico e em grego. Curiosidades: algumas palavras importantes no grego bíblico.
Algumas coisas que a gente ouve falar, mas não sabe o que é, mas é grego. Por exemplo, se eu falar para você metanoia, o que é isso? Quer dizer arrependimento verdadeiro. Se eu falar koinonia, é uma banda, uma das maiores bandas e melhores bandas de todos os tempos. O que quer dizer koinonia? Comunhão. Paracletos. Paracletos não é você falar para o menino, Paracletos, menino. Não, é Paracletos ou Paráclitos, né? Tanto faz. Quer dizer consolador. E carisma é dom, né? Olha lá, mataiologos, o que quer dizer isso? Faladores, mentirosos, mexeriqueiros, zombadores, mataiologos do grego. E emuná, que tinha até uma novela aí, né, que a gente assistia, que o pessoal falava emuná, emuná. O que quer dizer emuná? Quer dizer fidelidade, fiel, né? Uma outra coisa, nós somos crianças teknon ou crianças ruios ou ruiós no reino de Deus. Tem gente que fala assim, eu sou um bebezinho na fé, tá, mas você é o que ainda? Você é teknon ou você é ruiós na fé ainda, né? Teknon, filho pequeno, criança, imaturo, são filhos meramente por nascimento, tá? Romanos 8,16, a gente tem lá, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nesse contexto, olha lá, teknon significa crianças ou filhos não maduros, ou seja, criancinha imatura, criancinha que não tem noção de nada, é o teknon. A maioria dos crentes são teknon, tá ali, não tem noção de nada, mas gosta de fazer uma pirraça, gosta de fazer uma arte, gosta de dar trabalho. Os crentes da igreja, a maioria é tudo teknon, só dá trabalho. Daí o pastor tem que trocar fralda, tem que dar comidinha, às vezes não quer comer aquela comida, quer comer besteira, às vezes não, você tem que comer arroz e feijão, não pode, tomar o leite, tem que não sei o que, né, tal, comer arroz e feijão é boa, né, mas só para você ilustrar, para você ver o que é comida verdadeira e o que é bobeira, besteira. Não quero comer bolacha, quero comer danoninho, quero comer, não, mas isso aí é uma vez só, você não pode se alimentar direto disso aí, porque vai prejudicar você. Não, mas eu quero, porque eu quero. Tá bom, vai comer. Aí dá dor de barriga, dá desinteria lá, vai o pai cuidar. Então, crianças teknon, crentes teknonzinhos, né? Eu tinha um professor, aliás, eu tenho ainda um professor de teologia da faculdade com a qual eu me formei, que quando ele chegava na sala de aula, ele falava assim, a paz do Senhor, teknons. Aí nós, o que ele falou? Aí depois, quando a gente foi ter essa aula, que a gente se ligou, falou, do que ele chamava nós? Aí quando a gente já atingiu um certo grau, aí ele falava assim, Pai do Senhor, ruios. Aí nós, Pai do Senhor. Você vai ver o que é ruios ou ruiós, que é um filho maduro, um filho experimentado. São filhos com caráter e traços semelhantes aos pais. Olha que interessante. Já tem uma maturidade e se assemelha aos pais, já tem uma, né? É aquele filho que já entende o que você fala, né? Que você dá uma ordem, ele já sabe, o que é perigoso, o que não é, ele já sabe que não vai fazer, né? Comida, ele já sabe qual é a comida que ele vai comer todo dia, ele pode comer uma coisinha ou outra, já fala, papai, me dá tal coisa, ele sabe que não pode, mas uma vez ou outra, o pai vai dar, né? Uma bolachinha, um waferzinho, um danoninho, né, um docinho, uma coisinha que criança gosta, né? O pequenininho não, se der, ele come o pacote todo, porque para ele tanto faz, ele não sabe que ele vai passar mal. Mas o outro maiorzinho, já está experimentado, já está meio grandinho, ele já sabe que não pode, só depois do almoço, só tipo, né, uma vez por semana, né? Ele sabe. Então esse daí é o filho ruios ou ruiós. É um filho mais maduro, né? São filhos com caráter e traços semelhantes aos dos pais. E lá em Romanos 8,14 diz, né? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruios de Deus. Nesse contexto, ruio significa ser substancialmente maduro na vida cristã. Portanto, enquanto os filhos imaturos, os teknon, têm dificuldade de seguir o Espírito, os crentes maduros, ruios ou ruiós, já aprenderam a obedecer à direção do Espírito Santo. Como professor de teologia, com mais de 20 anos nesse caminho aí,
eu falo para você, a grande maioria dos crentes das igrejas são Tecnon. A grande maioria. Você que é pastor sabe muito bem o que eu estou falando. Você que é líder, que é ministro, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você não pode falar determinadas coisas, de determinados jeitos, com determinadas pessoas. Você não pode se dirigir de certa forma para fulano, ciclano, beltrano do jeito. Você vai arrumar bico para você. Você vai arrumar birrinha. Você vai arrumar dificuldade. Você vai arrumar um crente que fica ali borrado. Vai. Porque são Tecnonzinho na fé. Tadinho. Me dá vontade de você pegar ele assim, ó, bonitinho, né? Embalar. É os crentes. Os crentes, a maioria é assim, criancinha, mimadinha, que só gosta de as mesmas coisas, né? É assim, se você tirar alguma coisa do contexto ali da igreja, fizer uma coisa diferente, os biquinhos vai ficar tudo, né? É assim, não são maduros, não são experimentados na fé, né? Então é isso, tá? 39 livros do Velho Testamento foram gerados dessa forma, e 27 livros no Novo Testamento foram gerados dessas formas que nós viemos ali apresentando. Temas centrais da Bíblia: o amor, o zelo, o cuidado, o ensino de um pai para os seus filhos, tá? E nós temos aqui as referências, por isso que é bom você adquirir a tua apostila. Tem muita referência que eu não vou poder passar para você num vídeo, senão o vídeo vai aí para 2 horas, 3 horas, tá? Nomes da palavra do Senhor. Por quais nomes que a palavra se identifica? As escrituras sagradas, o livro do Senhor, palavra de Deus, palavra de Cristo, palavra da verdade, as santas doutrinas, né? E por aí vai. Amém, irmãos? Então, próxima aula, nós vamos parar por aqui, página 10. Próxima aula, nós vamos falar sobre as primeiras traduções da Bíblia. As primeiras traduções da Bíblia. Nós vamos ali falar de quase todas elas, tá? As versões brasileiras da palavra de Deus. Aí nós vamos falar sobre algumas Bíblias de estudo, né? Deixa eu até anotar aqui para falar para vocês. Aqui, ó, falar sobre Bíblias de estudo. Por quê? Porque eu lembro que uma aula aí eu esqueci, né? Numa escola eu esqueci de falar. E aí eu prometi para os alunos que até ia levar algumas Bíblias de estudo para eles verem. E aí acabou tendo uma dificuldade aí, um problema nesse núcleo. E a gente acabou nem passou aí pelos nossos sentidos de levar. Então ficou assim, essa parte meio assim deficiente, né? Que eu ia rechear mais o conhecimento para eles, levar algumas Bíblias de estudo que eu tenho, né, que a escola tem, para eles folhearem ali, dar uma olhada, dar uma vasculhada, pegar o nome, porque eu tinha muita dificuldade, irmãos, eu me sentia tão triste quando eu queria um material, me interessava por um material, e aí eu não conseguia referência nenhuma sobre aquilo, aí eu tentava, não tinha internet naquela época, a gente tentava, aí não conseguia, né, aquela referência, e aí era tão triste, porque você fala, pô, eu queria tanto aquele material, e aí a gente por algum motivo não conseguia adquirir aquele motivo, às vezes aquele material. Às vezes a gente via uma Bíblia, e principalmente em feiras, né, que a gente ia, aí tava aquela Bíblia ali, e você falava, puxa, olha o nome do estudo dessa Bíblia, eu queria abrir para dar uma olhada e ver e tal, e não podia. Você não podia nem pegar o nome, tirar foto não dava, porque o celular era ruim naquela época. Você tirar foto, vai procurar onde? Você tem que ir todas as livrarias buscar, ou ficar ligando, pegar o telefone da livraria e ligar, falar, você é uma Bíblia assim, assim, assim. O vendedor não tinha paciência, não tem não, entendeu? Então era ruim, mas aqui não. No nosso canal a gente procura justamente isso, fornecer para vocês materiais abençoados, materiais que vocês podem ter, né, por um preço assim super acessível, para que você venha a rechear mais a sua biblioteca, né, seus estudos aí, tudo mais, o lugar onde você se debruça na palavra de Deus para aprender, né? Então tudo que você vê aqui de material que a gente apresentar, pode perguntar qual é a referência,
valor e tal, que a gente fala assim aqui embaixo, você perguntando, a gente responde, procura responder o mais rápido possível e da forma melhor para te ajudar, tá bom, meu irmão? Então, ó, de novo, essa Bíblia aqui é a Bíblia do Evangelista, ela é um pouquinho difícil de achar hoje, né? Eu não vendo essa Bíblia, mas eu já vendi muita Bíblia aí na minha vida, mas o que eu faço hoje é, às vezes eu pego um material assim que eu consigo, faço uma rifa tal, não é? E aí o pessoal fica muito feliz quando ganha e tudo mais. E as nossas apostilas, que são um material da escola, que você pode adquirir, ó, que coisa bonita. Você pode adquirir aí através aí do nosso telefone, do nosso endereço e tal. E tá aí, coisa maravilhosa. Isso aqui é a introdução à bibliologia do curso básico e tem outras apostilas de outros assuntos que a gente vai fazendo um passo a passo. Tá bom, meus irmãos? Então, deixa o seu like aí, curta mesmo o nosso canal, nos ajude, se inscreva e compartilha principalmente para outras pessoas, dá o seu cliquezinho ali, o seu joinha, para que o YouTube venha ali a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas, abrir a divulgação para mais gente, para que a gente possa aí alcançar mais pessoas para o reino de Deus, edificar a palavra de Deus em outros corações aí que a gente tem certeza que necessita. Amém? Se inscreve no nosso canal, dá essa força aí para nós e até a próxima aula em nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te abençoe e estaremos juntos logo de novo, se assim Deus permitir. Até mais, tchau!